A palavra de Deus em Provérbios, capítulo 6, versículo 16 ao 19, revela que 6 coisas o Senhor aborrece e a sétima sua alma abomina. A sétima coisa descrita na Bíblia é aquele que semeia contenda entre irmãos. Ou seja, Deus abomina quem semeia contenda entre irmãos. Você já parou para pensar se você que se diz cristão também comete isso? Você também tem feito isso, semeando discórdia, contenda entre irmãos? Dentro da igreja, ou em casa, com família, com amigos, com vizinhos, no trabalho, na faculdade. Já pensou sobre esse versículo? Muita gente imagina que semear contenda é apenas provocar uma briga, mas a Bíblia mostra que vai muito além disso. É toda atitude ou palavra que gera divisão, desconfiança e afastamento entre irmãos. Como isso acontece na prática? Acontece, por exemplo, através da fofoca, calúnia e falar mal dos outros. Provérbios, lá no capítulo 16, versículo 28, diz que o homem perverso espalha contendas e o difamador separa os maiores amigos. Uma conversa aparentemente inocente pode destruir amizades, famílias e até igrejas inteiras. E Tiago ainda nos adverte, lá em Tiago, capítulo 4, versículo 11: Irmãos, não faleis mal uns dos outros. O segundo ponto também é espalhar mentiras ou distorcer os fatos. E isso também é criar contenda entre irmãos. É semear contenda entre irmãos. Ou seja, nem sempre a mentira é completa. Às vezes basta aumentar uma história, omitir detalhes ou tirar algo do contexto para gerar confusão. Lá em Êxodo, capítulo 23, versículo 21, já ensinava ao povo sobre não espalhar notícias falsas. Quem manipula a verdade também está semeando contenda. Um outro ponto também é criar divisões e colocar pessoas umas contra as outras. Há pessoas que sempre levam comentários de um lado para o outro, um leve traz, um disse-me-disse, fazendo a ponte, alimentando rivalidades e desconfianças. Mas isso não é a postura de alguém que serve a Deus. Lá em Romanos, capítulo 16, versículo 17, alerta para aqueles que causam divisões e escândalos entre os irmãos. Não seja essa pessoa. E não ande com esse tipo de pessoa para não ser contaminado também. Como a palavra de Deus fala, nessa mesma passagem de Romanos, esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor. O cristão é chamado para promover unidade e não separação. Um último ponto é alimentar discussões em vez de promover paz. Existem pessoas que, diante de um conflito, colocam ainda mais lenha na fogueira. Lá em Provérbios, capítulo 29, versículo 22, diz que o homem iracundo levanta contendas. Mas já em Provérbios, capítulo 26, versículo 20, diz e nos ensina que, sem lenha, o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Quem ama Deus procura apagar incêndios e não aumentá-los. Semear contenda não é apenas iniciar uma briga, é toda palavra ou atitude que destrói a paz, a comunhão e o amor entre os irmãos. Por isso Deus abomina esse pecado. Agora faça um exame do seu coração. Faça uma autoavaliação e pergunte-se: as minhas palavras têm aproximado pessoas ou têm afastado? Eu tenho sido instrumento de paz ou divisão? Que possamos ouvir e obedecer a voz de Deus quando ele nos diz lá em Provérbios que a alma dele abomina aquele que semeia contenda entre irmãos. E que Deus nos ajude a sermos aqueles que traz paz em todo local, em todo lugar que estivermos, para que o nome dele seja glorificado através da nossa vida.